Retomamos as atividades do nosso Fórum Estadão Regiões, dando início à segunda parte de nossa programação. Convido novamente o senhor Clay Schulz, editor de Economia do Estadão, para subir ao palco. Convido também o senador Delcídio Amaral. Senhor Leonardo Bastos, diretor de marketing da Monsanto. Senhor Rui Prado, presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. E também o senhor Glauber Silveira, presidente da AproSoja. Eu gostaria de começar perguntando para o senador Delcídio Amaral como é que ele vê essa questão que tem a ver com os estados, especialmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira com países estrangeiros, a questão da espionagem. Fala-se muito da espionagem, né? O governo federal está reclamando da espionagem do governo americano e também agora surgiu uma outra denúncia de espionagem também do Canadá, mas existe uma política de segurança aqui relativa às fronteiras que também preocupa os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e acho que o senador poderia comentar o assunto. Bom, queria cumprimentar a todos, agradecer, Cleia, o convite, estar aqui no Estadão, num debate qualificadíssimo, né? E registrar, essa pergunta é uma pergunta extremamente relevante, porque aborda a questão das fronteiras. O Brasil não resolverá os grandes problemas de violência, as dificuldades das grandes metrópoles, se não resolver a questão das fronteiras. Nós fazemos fronteira, nós temos quase 16 mil quilômetros de fronteiras, com a maioria dos países da América do Sul, e, no caso específico de Mato Grosso do Sul, nós temos fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. O tráfico de armas, o narcotráfico, tem crescido exponencialmente nas regiões de fronteira. Isso é atestado pelas Forças Armadas, pela Polícia Federal, pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, pelo Departamento de Operação de Fronteiras do Mato Grosso do Sul. E se nós não tivermos políticas para as regiões de fronteira, considerando as vocações regionais, nós não vamos dar oportunidade para as pessoas que vivem nas regiões de fronteira, que são capturadas, lamentavelmente, pelo crime organizado. Não tem perspectivas. O Brasil precisa conhecer o Brasil profundo, e o Brasil precisa de ter políticas de fronteira. E, com relação à questão do monitoramento de fronteiras, o governo federal agora está implementando talvez um dos programas mais importantes, mas eu volto aqui a destacar. É um programa que vai no resultado dos problemas. Ele não ataca as origens, porque as origens somente com políticas públicas e que não envolvam só o Brasil, envolvam o Paraguai, a Bolívia, programas comuns. Mas hoje o governo está implementando o CISFRON. É um projeto de mais de 10 bilhões, um projeto de monitoramento das regiões de fronteira, monitoramento não só de contrabando, de tráfico, monitoramento de sanidade animal. A aftosa, por exemplo, entra pelos países vizinhos e depois o Brasil é prejudicado com as suas exportações. E nós estamos vendo aí várias medidas comerciais ainda contra, na esteira dessas dificuldades que nasceram nas fronteiras. Portanto, é um programa fundamental, com tecnologia nacional, um programa que vai fazer uma mobilização intensa em toda essa região de fronteira, com a integração de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares. E, no meu ponto de vista, esse projeto é essencial para o Brasil e, graças a Deus, nós conseguimos incluí-lo no Orçamento Geral da União, na PELOA de 2014, o CISFRON, assim como o PROSUB da Marinha e o FX da Aeronáutica, nós conseguimos colocá-lo no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, porque isso é absolutamente vital para o país.
Obrigado, senador. Gostaria de perguntar para o senhor Leonardo Bastos, diretor de marketing da Monsanto, a respeito dos 10 anos dos transgênicos no Brasil. Foi uma transformação certamente importante na agricultura brasileira, especialmente para o Centro-Oeste. O que significou essa mudança e qual o estágio atual dos transgênicos na agricultura brasileira? Bom, obrigado. Primeiro de tudo, obrigado ao Estadão pelo convite, obrigado por participar desse painel. Sem dúvida, os 10 anos de transgênicos na agricultura brasileira representam muito para a produção nacional. A gente pode acreditar que, na verdade, a soja, há 10 anos atrás, era uma cultura de mais ou menos 15 milhões de hectares. Hoje chega a 27 milhões de hectares no Brasil, uma produtividade maior do que a produtividade americana, por exemplo, e com perspectivas de quebrar a produção em toneladas americana esse ano no Brasil. De forma que, com certeza, os transgênicos contribuíram muito para esse aumento de produtividade. Um exemplo grande desse, por exemplo, é o milho. O milho no Mato Grosso, há 3 anos atrás, se produzia 4 toneladas por hectare, e hoje se produz aproximadamente 5,5 toneladas por hectare. E não somente os benefícios de produtividade que nós vemos, na verdade, no campo, vêm dos transgênicos, né? Os transgênicos também contribuíram para que, por exemplo, houvesse uma redução de consumo de água nas lavouras, com redução de aplicações de inseticidas, de herbicidas, de outros ativos químicos, de forma que não é necessária a diluição desses produtos. Então, há uma redução de consumo de água, há uma redução de consumo de óleo diesel, e há, de uma certa forma, um benefício de sustentabilidade no campo, de uma agricultura realmente de sustentabilidade e que visa a preservação do meio ambiente. Se a gente pensa, na verdade, do ponto de vista do agricultor, existe um estudo econômico que foi feito pela Celeris, que fala que os transgênicos, nesse período, para cada real investido pelo produtor, ele recebeu, na verdade, 3 em troca. São benefícios que não somente beneficiam a agricultura brasileira, mas também a própria sociedade. Então, hoje, não é à toa que a gente tem lavouras como a de soja, cujo percentual plantado de transgênicos representa aproximadamente 90%, enquanto que de milho também 90%, e algodão, no Centro-Oeste, aproximadamente 70% da produção é transgênica. Sem dúvida, acho que para o ambiente do Centro-Oeste, que com certeza foi evoluindo ao longo do tempo, solos ácidos, que foram, na verdade, dominados pela tecnologia, a cultura transgênica contribuiu para que isso pudesse ser realidade no Brasil. Obrigado. O senhor Rui Prado, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso. Gostaria que o senhor abordasse essa questão que foi tocada aqui no primeiro painel, a questão do preço e da competitividade do produto agrícola brasileiro. Qual é o principal problema? Como que o senhor vê que estão sendo encaminhadas as soluções de logística, por exemplo? E depois a gente volta a entrar na questão dos transgênicos, que eu gostaria de saber a sua opinião também. Ok, bom dia a todos. Quero agradecer aqui a organização do Estadão, que nos convidou para estar num fórum tão qualificado e um tema interessante quando se divide por regiões o nosso Brasil. O Brasil, a gente sabe que tem uma extensão continental e realmente os desafios, os problemas, as soluções, elas são muitas vezes divergentes, são diferentes. Mas, de qualquer forma, e esse é um problema mais para o Brasil Central, a questão da competitividade, e nós, produtores, sentimos isso na pele no momento em que nós fazemos a produção e, da porteira para dentro, essa produção, nós temos uma alta competitividade, nós conseguimos produzir médias maiores do que qualquer lugar do mundo. Hoje, o Centro-Oeste, especificamente o Mato Grosso, em termos de produtividade, não perde para lugar nenhum do mundo, em termos de produção. Porém, quando nós vamos transportar essa mercadoria para os portos, para ser exportado, ou até mesmo para a indústria, e ser transformada e depois consumida, nós perdemos essa competitividade. Aí realmente é gritante a diferença que os produtores do Centro-Oeste têm em relação aos demais produtores, mesmo do Brasil e até mesmo mundo afora. Nós sabemos que as distâncias elas têm que ser percorridas, e, infelizmente, no Brasil, hoje, nós estamos percorrendo grandes distâncias com o modal não indicado para isso, que é o modal rodoviário.
O governador Silval colocou aqui no primeiro painel muito bem que hoje nós temos o trem em cima da rodovia. É um caminhão atrás do outro, e aí não tem rodovia que aguente, não tem um transporte eficiente, e o que acontece lá na ponta, muitas vezes, é o aumento do preço para o consumidor e uma subtração da margem de lucro do produtor. Então, realmente tem que rever isso aí. O Brasil tem que fazer os investimentos necessários em infraestrutura e logística. E aí, quando a gente fala em logística, a gente está dizendo aqui de armazéns, nós estamos dizendo de outros modais de transporte, rodoviário, ferroviário, hidroviário, dutos também, muito importante, e não acontece isso no nosso país na velocidade que teria que acontecer. O Centro-Oeste se desenvolveu e as estradas que estão lá servindo de corredores de escoamento são as mesmas estradas que estavam lá há 10, 15, 20, até mesmo há 30 anos atrás. E eu gostaria de citar um número aqui do estado de Mato Grosso. Em 4 anos, nós dobramos a produção de grãos. Foi incrementada a segunda safra e saímos aí de um patamar de 20 a 22 milhões de toneladas de grãos e foi para um patamar de 46, vai chegar muito próximo, quem sabe, o ano que vem, a 50 milhões de toneladas de grãos no Mato Grosso, praticamente nas mesmas condições que eram transportadas há anos atrás. Então, isso realmente não faz sentido. O Brasil não está investindo no que dá retorno. Nós sabemos que o superávit da balança comercial brasileira ele é garantido justamente por conta do agro, e aí o Estado de Mato Grosso e Centro-Oeste tem um papel fundamental nisso, porque ele consegue exportar excedentes, gerando superávit na balança comercial. O agronegócio hoje é a âncora do Brasil, do ponto de vista econômico. É só olhar os números da nossa balança comercial. Então, isso tem que haver investimentos para que isso continue, para que isso se mostre de uma maneira mais eficiente. E os investimentos, infelizmente, eles não acontecem na velocidade, na proporção que deveriam acontecer. Obrigado, Rui Prado. Eu gostaria de perguntar também a mesma questão para o Glauber Silveira, presidente da ProSoja. O assunto foi bastante debatido hoje de manhã aqui com os governadores, a questão das rodovias, das ferrovias, mas acho importante colocar o ponto de vista do produtor. Como é que o senhor vê essa questão da dificuldade de colocar o produto agrícola do Brasil lá fora com essas estradas, esses engarrafamentos nos portos e o custo de transporte e de frete no Brasil? Bom dia, é um prazer estar aqui, sendo convidado pelo Estadão mais uma vez. Eu acho que os governadores foram muito felizes em apresentar, eu acho que até eles nos representaram muito bem, por serem de estados agrícolas, sem dúvida. Eu sou uma pessoa muito crítica nesse assunto. Quando se fala de logística, se fala de investimentos, infelizmente, o Brasil sabe o que precisa fazer. Agora, eu vou dizer para você, quando você pega, por exemplo, para essa próxima safra, quando você pega os dados, podemos produzir talvez 200 milhões de toneladas de grãos da safra brasileira, possa chegar a esse número. Então, nós estamos falando de um crescimento de 15 a 20 milhões de toneladas em um ano. Então, o que acontece? Quando você for imaginar, nesta safra passada, eu estava na China, por exemplo, conversando com empresários chineses lá, na Rockfu e várias outras, estava lá, inclusive, com o senador Blairo Maggi, e nós estávamos lá com fábricas chinesas paradas há 30 dias. Então, e você imagina que nós tínhamos, o ano passado, uma safra que o Brasil produziu, nesse caso, esse ano, uma safra cheia, e que nós já tínhamos problema de porto, um problema sério de porto, problema de estradas, e que o Brasil fez uma série de legislações em que penalizou o produtor, penalizou a produção, como é o caso da lei dos caminhoneiros, e que o governo falou que tem que parar tantas horas, só que você anda nas estradas brasileiras, não tem um ponto de refúgio, não tem um ponto de parada. Ou seja, tem uma penalização, tem um monte de entraves jurídicos, e não tem nada disso. Então, quer dizer, além da gente já ter o porto complicado, o escoamento da produção, e que torna o Brasil extremamente pouco competitivo, e aí você pega o navio no porto brasileiro esperando 90, 100 dias, e a gente pagando contas, centenas de dólares por dia, milhares de dólares por dia, e o Brasil perdendo muito com isso. E quando a gente estava lá na China, os chineses perguntavam assim,
Mas e daí? O que é que o Brasil vai fazer? O Brasil não vai fazer nada para resolver esse problema? Quer dizer, o Brasil não vai fazer nada? E a gente fica lá, eu, senador, a gente fala, não, nós queremos fazer sim, queremos fazer muito. E aí a gente fala, nós queremos a 163, nós queremos a 158, nós queremos que, no mínimo, o governo cubra os portos, que a gente sabe que o problema é a cobertura de porto no carregamento, o Brasil, um clima tropical e que chove muito. Aí eu fico perguntando, aí a gente olha, o ano passado, com uma safra já grande, e que nós tínhamos problema nos Estados Unidos de milho e de soja, e que o mundo inteiro queria soja, não interessa de onde fosse, então eu podia pagar, seja com o problema que fosse. Agora eu vou perguntar neste ano. Você pega um ano que os Estados Unidos, com problemas que teve, está colhendo bem, seja de milho, seja de soja, e o Brasil tem a expectativa de uma safra maior. O que é que vai acontecer? Aí eu falo, e o que é que aconteceu no Brasil de diferente? Se você pegar do ano desta safra agora para a safra que nós vamos começar a colher já em janeiro, fevereiro, eu pergunto para você, quem que é jornalista, eu pergunto, e quando me fala, eu vi hoje, acho que foi até você que colocou, que nós gastamos $8 por saco e os Estados Unidos gastam 6, eu acho que esse número talvez seja maior. E com a China, lá custa 4. Né? Quando você está em Xi'an, que você vai até Xangai, para você percorrer de trem a soja lá, que ela é ensacada, não é nem a granel, enquanto que aqui, para nós, custa $120, $130 para tirar de Sorriso até o porto, lá custa $30 a soja ensacada. Ou seja, o que está acontecendo? O que acontece? Qual que é a diferença toda? Então, você imagine nesta safra agora, o Rui Prado, lá de Campo Novo do Parecis, que vai tirar a soja dele, a dificuldade que vai ser. Tanto que nós estamos sentindo. Se você for pegar quem é produtor, se você for pegar o preço de Chicago, que ele está hoje, comparando com o preço de Chicago, que estava, por exemplo, na safra passada, você estava recebendo aqui no Brasil $2 a mais pela saca. Por quê? Porque as trades estão olhando e estão falando assim, olha, o Brasil vai ter, já teve um problema, agora o Brasil, na próxima, nesta que nós vamos colher, que é uma safra que todo mundo vai comemorar, que o governo vai comemorar, nós vamos colher o caos, o produtor vai colher. O produtor vai pagar, e está pagando já, porque nós estamos tendo dificuldade de travar a próxima safra, por preço. Nós estamos recebendo muito menos, já deveríamos estar recebendo, e nós temos estamos com um custo muito mais alto. O custo mais alto da história, o IMEA, por exemplo, está aqui com a gente, apresentou um custo lá no estado de Mato Grosso de mais de $1.000 por hectare. Então, você veja a grande dificuldade. Aí, quando eu fico escutando, a gente fica sentado, eu fico vendo a gente falar daquilo que vai acontecer, aquilo que vai acontecer está muito atrasado. O agronegócio brasileiro ele vai disputar uma maratona. Entendeu? Mas, infelizmente, o governo está caminhando, está engatinhando. Precisava de muita agilidade. E se você for ver, o que é que nós temos de real? Coisa real. De real, num porto brasileiro que ele tenha ampliado a sua capacidade de escoar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de toneladas a mais, 4 ou 5 milhões de toneladas a mais. Eu vi aqui, por exemplo, o próprio governador Sival Barbosa colocou muito bem, parabéns, governador, o senhor foi perfeito nas suas falas, e que a procura do produtor do Mato Grosso, do empresário do Mato Grosso, pelo financiamento de armazéns é muito grande. Todo mundo quer. Quem é que não quer pegar dinheiro com esse juro que está tendo, com esse prazo para pagar? Agora eu te pergunto, o desafio que eu faço para você é que você me mostre quantos armazéns no Brasil estão realmente sendo financiados por esse plano do governo. Quantos? Você sabe por quê? Quase nenhum. Se tiver 1 ou 2, e olhe lá. Porque o Brasil tem uma coisa chamada burocracia, que é um absurdo. A questão, para você poder pegar o financiamento no banco, para ele te liberar, você precisa já ter a licença ambiental. E aí, meu amigo, começou a complicar. Para você fazer uma estrada no Brasil, precisa de licença ambiental. Então, o Brasil, infelizmente, está colhendo um fruto muito caro dessa questão da burocracia. O governo federal faz os planos, só que não consegue que isso se realize na prática em virtude da morosidade do agente financiador, da questão ambiental. Outro dia estava no evento, por exemplo, o Eraí Bage mesmo estava falando, que é um exemplo que a gente estava comparando uma estrada que tem de Sapezal a Campo Novo. Custou mais caro a licença ambiental do que fazer a estrada, do que asfaltar a estrada. Pensa um negócio desse, o absurdo que a gente colhe. Então, realmente, eu me preocupo muito. Nós estamos aí com uma oportunidade maravilhosa no Brasil. Centro-Oeste, como disse aqui, os governadores colocaram muito bem, o potencial de área que nós temos, podemos dobrar a produção
nos próximos 10 anos, sem sombra de dúvida, sem desmatar nada, com qualidade. Mas, infelizmente, eu pergunto, o que é que nós vamos ter nos próximos 10 anos de real investimento para que o agronegócio seja competitivo e possa realmente colher frutos? Quem talvez possa responder essa questão e as outras questões colocadas aqui a respeito da falta de logística, eu acho que é o senador Delcídio Amaral, que é do partido do governo. Ele certamente deve ter uma opinião a respeito disso. Os atrasos nas licitações. O governo agora está tentando correr atrás do tempo perdido e fazendo licitações, mas tem enfrentado algumas dificuldades. Na questão da ferrovia também está tendo que voltar à discussão do marco legal, né? Vai ter que passar pelo Congresso. Como é que o senhor vê essas dificuldades que o governo enfrenta, que atrapalham a vida do produtor? Primeiro, eu queria até registrar uma privatização que foi feita, que foi a privatização da antiga Noroeste do Brasil, um verdadeiro desastre. E essa ferrovia, quem conhece, nasce lá em Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá, e cruza São Paulo. Foi sucatada, né? E foi absolutamente sucateada, e, diga-se de passagem, é um arrendamento onde canibalizaram até os trilhos. Então, eu só estou marcando essa posição, mostrando as dificuldades de modelos que funcionaram bem e modelos que não funcionaram também. E não só do governo atual, mas de outros governos. Mas, primeiro, eu acho que o desafio do Brasil é a logística. Eu, por formação, eu sou engenheiro, venho de empresas de energia, de petróleo, de gás, de energia elétrica, fui da Vale do Rio Doce também, fui da Shell. Hoje, o desafio do Brasil é a logística. E eu, pessoalmente, sou uma das pessoas que sistematicamente abordo esse tema no Congresso Nacional, porque tem uma preocupação grande com relação a essa questão das rodovias, e especialmente de ferrovias, hidrovias, portos. A minha opinião com relação a esses processos. Primeiro, eu achei que o governo, quando elaborou as primeiras propostas, trabalhou, eu não vou dizer o nome, mas eu tive recentemente com um banqueiro aqui em São Paulo, falou assim: Delcídio, governos anteriores, incluindo do presidente Lula, vocês investam, podem ganhar bastante dinheiro. O comentário dele para mim foi o seguinte: agora, querem que eu invista, mas querem controlar quanto eu vou ganhar. Então, eu acho que um dos problemas que nós enfrentamos é a questão da taxa interna de retorno dos projetos. Isso é muito importante, né? A taxa interna de retorno, dependendo do investimento que é feito, ela tem que ser muito bem calibrada, porque não compensa o risco. Então, o governo está fazendo um trabalho forte agora de retomar e aperfeiçoar esses editais, né? No sentido de que, de tal forma, a torná-los atrativos. Torná-los atrativos. Eu falo isso das rodovias, eu falo isso das ferrovias, né? As ferrovias, por exemplo, eu sou favorável à modelagem que foi feita, ou seja, o maior problema o problema que nós enfrentamos em ferrovias, principalmente no escoamento da produção, é direito de passagem. Parece uma coisa simples, né? Mas não é. Não é. Inclusive, operadores ferroviários prejudicando a passagem de outros pelas suas linhas. Então, buscou-se o quê? Um novo modelo para resolver de uma vez por todas o direito de passagem. E o que foi feito? Face à licitação das ferrovias, que ainda o modelo não está fechado, porque não é um modelo simples. E onde é que está o grande problema? A Valec, esse é o modelo do setor elétrico. Ou seja, é como se fosse um PPA, é o Power Purchase Agreement, que eu, quando gero, alguém assume a compra da energia que eu vou vender. No caso da ferrovia, foi feito o quê? A Valec é o comprador, é quem dá o PPA. Diz assim, eu garanto para você um X de toneladas de carga e eu vou bancar isso, você transportando ou não. Essa proposta é uma proposta que no setor elétrico funcionou. Eu fui o relator, inclusive, do novo modelo do setor elétrico, não agora da renovação das concessões, o novo modelo lá de 2003, né? Que foi um aperfeiçoamento dos modelos anteriores e com algumas mudanças importantes, fundamentais para evitar que o Brasil sofresse
sofresse novos racionamentos de energia, mas esse modelo ele funciona, mas cai num problema, que é a Valec. Quais as garantias que a Valec pode efetivamente apresentar para dar o PPA para alguém que vai ser o operador ferroviário? Então, são questões importantes, como agora no caso do pré-sal também. Vocês estão vendo leilões do pré-sal e, naturalmente, com dificuldades. Eu, pessoalmente, sou contra a Petrobras ser 30% como operador exclusivo, não precisava disso. A Petrobras podia ter direito de preferência, e isso facilitava muito mais e não exigiria da Petrobras investimentos adicionais por ter a obrigatoriedade de ter 30% no mínimo nos consórcios. Agora, o governo está fazendo um esforço grande para vencer esses desafios. Quer dizer, está criando as condições nos editais para que nós tenhamos sucesso e para que nós tenhamos condição de responder à altura à maior exigência que o Brasil enfrenta, que é a exigência da logística. E, muito rapidamente, eu só queria fazer 2 registros. Quando falam, às vezes, o licenciamento ambiental, é complicado mesmo. O IBAMA é complicado também, mas os institutos estaduais também o são. Alguns exemplos que foram dados aqui não são licenças ambientais do governo federal, são licenças ambientais dos governos estaduais também. Então, é importante a gente mostrar o seguinte, não é um mal federal, é um mal de determinados setores que estão aumentando os custos que o Brasil não suporta mais. Então, nós precisamos ter simplicidade, desburocratizar o país, simplificar as ações, estimular quem quer investir, porque o Brasil, lamentavelmente, é um país complicado. Isso não depende de governos, isso é um pouco da nossa história. Nós precisamos mudar isso, porque senão nós vamos perder mais uma oportunidade que o Brasil hoje vive de se transformar num grande país. Obrigado, senador. Eu gostaria de aproveitar aqui a presença da Famato e da Monsanto, talvez da ProSoja também, para abordar aquela questão que foi parar na Justiça, da discussão a respeito dos royalties do produto transgênico. Foi uma questão que envolveu muita discussão, foi parar até, acho que no STF, e agora, recentemente, houve um acordo, A Monsanto queria continuar cobrando os royalties e os produtores alegavam que já havia sido vencida o tempo de registro, junto ao NPI. Gostaria se o senhor Leonardo Bastos pudesse abordar essa questão para contar como é que foi solucionado e como é que está resolvido. Olha, Cleia, esse é um assunto, na verdade, que, na nossa opinião, já está resolvido. Eu acho que tem divergências que foram colocadas no passado e acho que foi um acordo que foi costurado, na verdade, e acordado não somente com a Famato, com a ProSoja, mas também com os agricultores do Brasil. Então, ele resolve questões que foram discutidas no passado e também permite a entrada e a colocação de uma nova tecnologia no negócio de soja, que está sendo colocada agora, que é Intacta, que com certeza vai trazer outros ganhos, outros benefícios para a produção nacional de soja, e com esse acordo isso se permitiu. Então, com o apoio das federações, com o apoio dos sindicatos, com o apoio dos agricultores, da CNA, inclusive. Então, esse é um assunto que a gente debateu durante longos meses no Brasil e que deu tudo certo, a gente acabou resolvendo. Com esse acordo, então, entra uma nova qualidade de sementes que parece que é a primeira vez que chega no Brasil, é isso? A tecnologia Intacta, falando um pouco dela, é uma tecnologia que foi desenvolvida, a primeira tecnologia, na verdade, pensando no Monsanto, a primeira tecnologia que foi desenvolvida no Brasil para o Brasil. Quer dizer, é uma tecnologia que ela agrega 3 benefícios na semente da soja, uma proteção contra lagartas, uma tolerância contra herbicidas e também um aumento de produtividade. A gente tem aí anos e anos de estudos sobre isso, com mais de 1.500 produtores envolvidos nesses estudos, que mostram um aumento médio de mais ou menos 6 sacas por hectare na produção de soja. E a gente também tem alguns estudos que a gente teve acesso recentemente, que não somente para o produtor rural, para o produtor de soja, que terá esse aumento de produtividade, essa tecnologia também tem um potencial, no dia que ela chegar a 50% da produção nacional, ela tem o potencial de geração de 300 mil empregos e até mesmo 4 bilhões de reais, mais ou menos, em salários de pessoas envolvidas na produção rural com Intacta. Então, é uma tecnologia que veio não somente para a produção rural, mas também para a economia do Brasil de uma forma geral.
E ela é resistente a essa nova lagarta Helicoverpa, que tanto se fala aí ultimamente? A gente separa, né? A gente separa controle e supressão, né? Então, ela tem controle, na verdade, contra as principais lagartas da soja e ela tem supressão, que que eu diria, digamos, é um termo técnico, mas é um termo, na verdade, que é uma morte dessas lagartas, na verdade, um alto grau, mas não tão alto grau quanto um controle. E, com certeza, vem também para reduzir as perdas que produtores rurais têm tido com essa lagarta, que entrou no Brasil aí há pouco tempo. Senhor Rui Prado, da FAMATO, como é que o senhor vê essa questão? Foi resolvida a contento? Foi difícil chegar a um acordo? Essa questão ela está resolvida e realmente é o que mais nós falávamos alguns meses atrás, os produtores de soja de todo o país. E eu gostaria de separar essa questão aqui em algumas partes para tentar explicar e até aproveitar o senador Delcídio, que ele vai nos ajudar também nesse assunto aí. A biotecnologia ela é relativamente nova aqui no nosso país. Ela nos remete aí a uma década atrás, talvez uma década e meia no máximo, não 2 décadas, nós temos essa ferramenta da biotecnologia para fazer o melhoramento da produção, neste caso que nós estamos falando aqui de grãos. E isso, por ser novo no nosso país, a nossa legislação, senador Delcídio, e aí a gente vai precisar do apoio do senhor e dos pares do senhor lá, ela é uma legislação ultrapassada, ela é uma legislação que não contempla hoje, na totalidade, o que está acontecendo no meio comercial, no meio dos produtores rurais. A lei que se refere à propriedade intelectual, ela é uma lei que se chama de propriedade industrial, que data lá da década de 60, 70, e de lá para cá, essa lei que vem regendo este assunto. E também a lei de cultivares, que, inclusive, nós queremos trabalhar também com propostas lá no Congresso para que se reveja algumas coisas na lei de cultivares também, que são as 2 leis que fazem com que haja o ordenamento dessas questões de concessão de direito intelectual sobre essa biotecnologia. E, por conta dessa questão legal, nós, há algum tempo atrás, nós identificamos que estava vencida a patente que a Monsanto cobra do soja RR1. Nós entendemos que estava vencida. A Monsanto entendia que não estava vencida, porque ela estava procurando uma extensão de patente. Bom, isso tudo foi parar na Justiça. E a Justiça, eu acredito que se nós continuássemos na Justiça, ia demorar demais essa solução, essa resolução desse problema. E a biotecnologia, ela é uma ferramenta que é muito importante para nós estarmos usando. Ela, com a biotecnologia, por exemplo, nós podemos diminuir a aplicação de químicos nas lavouras, nós podemos aumentar a produtividade, tão necessária no momento em que se discute muita questão ambiental e é difícil incorporar novas áreas ao processo produtivo, por toda a questão ambiental que tem por trás disso. Então, nós temos que melhorar a produtividade na mesma área, e daí entra a biotecnologia. Então, pensando na necessidade da biotecnologia, na morosidade da justiça, a nossa legislação incapaz de solucionar isso de uma maneira à luz do que acontece hoje, nós optamos por fazer um acordo com a Monsanto. Acordo subentende que é bom para os 2 lados. E a Monsanto, então, ela entendeu que os royalties estavam sendo cobrados a partir de uma data não à luz da legislação que nós imaginamos. A Monsanto, então, nos deixou de cobrar esses royalties e também nos está dando um bônus para usar na nova tecnologia referente a isso que nós entendemos que foi pago a mais para a Monsanto. Então, pensando nisso tudo, fazendo reuniões com os produtores rurais, nós entendemos que era a melhor saída desse episódio com a Monsanto referente à patente da soja RR1. O senhor Glauber, da ProSoja, gostaria de se manifestar sobre o tema também? Estava envolvido na questão do processo ou não?
Não, com certeza, né? O que eu acho que é importante, o Rui colocou já muito bem, importante frisar, como ele disse, acordo é acordo. A biotecnologia ela é fundamental, é como ferramenta, isso é sempre importante frisar, não como diz, uma coisa que seja só ela. Então, é importante, nós, da AproSoja, estamos sempre, no caso do Mato Grosso, tem um projeto que é único no mundo, que é o Soja Livre, que é onde a gente incentiva a produção também de variedades não transgênicas, que tem um potencial, quer dizer, você tem mercado, começou a surgir um mercado bastante diferenciado, que você tem aí, hoje, está dando $2 a $3 já em qualquer região do Mato Grosso a mais, quer dizer, você recebe um bônus por isso, é claro. Por que você recebe? Porque você tem 10% da produção de soja do Brasil só que é não transgênica. Então, essa soja ela vai para mercados específicos, que é o mercado europeu, o mercado asiático. O chinês tem falado, muito interessante, na última viagem que eu fiz para lá, eles já tiveram uma demanda em torno de 10 milhões de toneladas de soja não transgênica, para mercados específicos também, principalmente consumo humano e aquela coisa toda, e para quem quer realmente pagar mais. Uma das coisas é quando você quer um produto diferenciado, você tem que pagar por aquele produto. Uma das coisas interessantes que eu vejo, então, eu acho que a biotecnologia, no caso do Brasil, ela vai ter contribuições importantes, principalmente para regiões pobres do Brasil, que você tem regiões semiárido, por exemplo, nordestino, onde tem desenvolvimento de pesquisa para a resistência ao estresse hídrico. Isso nós vamos poder ter um novo cenário, é quase que não é uma pesquisa tão simples, mas que vai mudar, sim, o cenário do interior que mais precisa nesse país, que é essas regiões aí, e vai ter contribuição. Deste acordo que foi feito com relação a Monsanto e os produtores, o que eu achei fundamental foi uma coisa. Quando você tem um produto transgênico, você precisa fazer o registro desse produto nos países compradores. Então, se eu vou lançar uma biotecnologia aqui, então peço para a CTNBio, e é importante frisar que a nossa CTNBio está sendo de modelo. Quero parabenizar o governo brasileiro, uma das grandes contribuições que começou com o governo Lula, que foi quem encarou essa questão da biotecnologia, foi ele. Quando nós tínhamos problema no Brasil todo, lá no Rio Grande do Sul, produtor sendo preso, ministro indo para cima de caminhão, discursar, e aquela confusão toda. Foi uma grande batalha para a gente conseguir, porque nós tínhamos a Maradona incrustada no Rio Grande do Sul, e a soja estava presente no Brasil, produtor na ilegalidade, querendo uma tecnologia que o mundo, que estava já na Argentina, que estava nos países competidores, e nós tendo que enfrentar essa grande dificuldade. Quer dizer, aí criou-se esse CTNBio, que é um modelo exemplar, mas, por incrível que pareça, eu estava vendo, parece que agora o Ministério Público, o Deus onipresente nesse país, que é o Ministério Público, começou agora a incomodar a CTNBio. Então, quer dizer, mais uma vez, que eu acho que é importante, gostaria de aproveitar o senador, que nós precisamos, sem dúvida, colocar limites também, tá certo? Que o Ministério Público ele está como fiscal. Esta é a função, fiscal, e não como legislador e assim por diante, como é o papel que tem feito. Neste caso, quando você faz o registro da CTNBio, você tem que também fazer, depois de aprovado, você tem que fazer o pedido nos países, como na China, Europa e assim por diante. A grande contribuição, e aí eu quero parabenizar o Rui, que ele fez para os produtores do Brasil, é que nesta negociação com a Monsanto, houve lá, no acordo, que a Monsanto se obriga a manter o registro por mais 10 anos na China, na Europa e assim por diante. Porque se a Monsanto não fosse mais receber royalties, ela não ia continuar registrando para a gente poder produzir a soja RR1 na China. E para eu poder plantar essa soja aqui e vender daí para a China, eu teria que criar uma associação, ou nós teríamos que dar um jeito de ir lá registrar, e não é tão simples fazer isso. Então, eu acho que este realmente foi um grande benefício, que para os produtores, acho que o maior ganho foi deste acordo, e também em você indexar o valor da tecnologia por período aí de mais 4 anos, que eu acho que realmente foi muito positivo. E é importante frisar que o acordo é para o produtor que vai fazer ou não um acordo. O que foi feito foi uma minuta, que houve um acordo entre as entidades, mas que o produtor, individualmente, ele tem o poder de decisão, nós não podemos assinar por nenhum produtor. O produtor que quiser ter o acordo, ele assina. O produtor que realmente, não, eu não quero conversa com a Monsanto, porque quando se fala em relação comercial, fora a biotecnologia, tirando a biotecnologia de lado, nós temos uma relação comercial. Em relação comercial, sempre há divergência. E eu acho que isso vai continuar sempre, por isso que é importante ter a Monsanto lá e tem as instituições que estão aqui para defender o produtor.
Mais uma questão só, Glauber, ainda em relação à soja. Tem alguns produtores que continuam produzindo a soja convencional não transgênica e dizem até que conseguem um preço melhor em alguns mercados que preferem esse tipo de soja convencional. No Mato Grosso existe ainda soja que não seja transgênica? Sim. Eu, por exemplo, até o ano passado, eu só plantava soja convencional. Eu não plantava, porque principalmente na região oeste do estado, que é a minha região, que é Campo de Julho, que é a primeira, que até o governador falou, da primeira usina Flex, produtor do milho do Brasil, quero frisar isso, é da minha cidade, né? E daí tem, no caso, Campo Novo, que é na nossa região, principalmente a região que eu e o Rui estamos, lá nós tínhamos um mercado, um corredor, que era o corredor para Porto Velho, que é Itacoatiara. Então, aquele corredor ele era exclusivo de soja convencional, que é onde a AMAGE operava, a Cargill e assim por diante. A partir desse ano, que esse corredor, praticamente, ele já está recebendo também transgênico. Então, lá, mas mesmo assim, ainda você tem mercados específicos com segregação para aquela região, em particular, nessa região oeste, e que você está tendo lá em torno de $2 a $3 por saco de diferença. E realmente isso está acontecendo. Agora, a pergunta, por que é que eu estou plantando soja transgênica esse ano? Porque quando você estava plantando convencional por vários anos, nós já tínhamos algumas ervas que ficava impossível o controle, como é o caso de picão e assim por diante. Então, a transgenia vem com uma ferramenta para eu poder simplesmente usar. Eu já estava tendo que fazer muitas pulverizações, inclusive muitas vezes até matando a soja, porque não tinha controle de doses, que você tem que usar elevados, que não controlava essas ervas. Agora, com a transgenia, eu posso plantar 2 ou 3 anos da soja transgênica e voltar depois à convencional, aproveitando esse mercado novamente. Ou seja, como disse o Rui, é uma ferramenta que tem que ser bem utilizada, bem manejada, porque senão a biotecnologia a gente perde também o benefício dela. Mas eu gostaria só de dar mais uma contribuição, se me permitir. O importante é termos esta ferramenta e termos as duas tipos de produção, a não transgênica e a transgênica. Até porque é por conta da transgênica que o preço da outra é diferenciado. E o que acontece é que existem mercados consumidores que preferem a soja não transgênica, portanto, esse aí é um mercado adicional que foi criado em função da tecnologia, da biotecnologia. Então, para nós é muito importante termos as duas opções, tanto nós como produtores, como nós como consumidores também, jamais perdemos de vista as duas opções. Senador Delcídio, 2 perguntas aqui da plateia. Primeira, do Carlos Ragno da Seiva Brasilis. Prezado senador, por um lado, o Brasil está querendo fazer os devidos ajustes para amenizar a questão das fronteiras. Entretanto, os países vizinhos também precisam fazer a sua lição de casa. Então, quais passos foram dados em relação a isso? Quer ouvir a próxima já ou responde essa, depois a gente vê? Não, já respondo. A próxima também. O do Sérgio aqui. Vi e ouvi todos os governadores e secretários de Estado de acordo quanto à péssima infraestrutura e logística da região há mais de 20 anos, acho que ele diz aqui. Por que até agora não se resolveu, só se fala e aponta as dificuldades? Qual a solução imediata, se é que existe? Afinal, já se perdeu bilhões enquanto olhamos para este caso. Devemos ir ao judiciário? Bom, eu queria, só falta a judicialização da infraestrutura. A judicialização da política e a judicialização da infraestrutura. Eu só queria fazer um comentário aqui. Sim. Eu ouvi atentamente, eu vejo aqui falarem CTN Bio, eu vi aqui falar transgênico. Eu fui relator, coincidência ou não, dos 2 projetos no Senado. E é engraçado que a gente vê determinadas pessoas com discursos bonitos, ultimamente, que dentro do governo Lula brigaram diuturnamente e fizeram até uma campanha contra mim para que eu não tivesse êxito nessas relatorias dos transgênicos e da CTN Bio. E hoje a gente vê a importância, o que isso tem representado para o país. Então, é bom ouvir isso, né, porque eu me lembro bem as dificuldades que nós enfrentamos, e eu, particularmente, como relator, enfrentei, para aprovar esses projetos lá no Senado. Bom, a questão das fronteiras. Eu disse aqui na minha fala, muito rápida, que não adianta a gente fazer política só olhando o Brasil.
só tomando providências desse lado. Nós temos que tomar providências nos países vizinhos. Né? Então, aí eu vou entrar aqui num tema que eu acho, vou procurar ser bastante rápido, né? Mas, primeiro, investimentos nos países que fazem fronteira conosco. Agora, dia 29, nós inauguramos uma linha de 500 kV, uma parte financiada com capitais brasileiros e a outra parte financiada pelo FOSEM. O Paraguai, por exemplo, tinha Itaipu e tinha racionamento de energia e blackout, mas seguidos. Quem conhece a Assunção sabe o que eu estou falando. Né? Foi inaugurada agora, energizada a linha agora, dia 29. Um projeto de cooperação dos dois governos. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil tem que entender que ele é protagonista na América do Sul e no Cone Sul do nosso continente. O Brasil tem que se aproveitar dessas oportunidades para alavancar o desenvolvimento econômico e social das nações vizinhas. São nações pobres. Eu estou falando aqui porque eu sou fronteiriço e eu vivo esse problema diuturnamente, diariamente. Quer dizer, se o Brasil não olhar os países vizinhos e as oportunidades que eles trazem, porque eu vejo, às vezes, as pessoas criticarem, porque está investindo na Bolívia, porque está investindo na Colômbia, porque está investindo no Peru. Só que nós estamos gerando emprego aqui. Nós estamos fornecendo equipamentos para projetos importantes nos outros países, produzidos aqui em São Paulo. Nós estamos contratando empresas de engenharia para fazer projeto daqui do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Né? Então, essa política de fronteiras ela não pode ficar limitada ao Brasil. Ela tem que ser uma política com forte conotação de geopolítica, de diplomacia e de comércio, intensamente. Porque, senão, nós vamos achar que vamos ser uma ilha de prosperidade cercados por países que têm dificuldades as mais rudimentares possíveis. Então, essa é uma política que exige... Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. A aftosa, para me prender à pecuária. Né? A aftosa. Os Estados Unidos acabou com a aftosa no início do século XX. O que eles fizeram? Foram no México, foram no Canadá, se nós vamos bancar os investimentos para vacinar todo o rebanho de vocês e fazer o controle sistemático e periódico. Acabou a aftosa. No começo dos anos de 1900. Estava errado os Estados Unidos? Não. E nós não podemos promover desenvolvimento na região de fronteira se a gente não trouxer os países vizinhos. E o Brasil tem e terá esse papel aglutinador. Não há saída para isso. Não há saída para isso. O segundo ponto, eu queria até me estender, aproveitando, também queria fazer só uma observação. Acho que ninguém falou aqui, né? Mas é importante falar de meio ambiente, falar de logística, absolutamente procedentes. Não sei se alguém falou aqui de demarcação de terras indígenas. Demarcação de terras indígenas é um tema que é absolutamente essencial para a produção na região centro-oeste. E eu não tenho delegação nem de produtor e nem de etnia indígena, mas nós precisamos buscar uma saída urgente, sob o ponto de isso trazer consequências gravíssimas aos estados da região centro-oeste, e especialmente a Mato Grosso do Sul e a Mato Grosso. É um tema que tem que ser debatido intensivamente, porque é um grande problema e cercado de questões sociais complexas e de insegurança jurídica que boicotam, inclusive, investimentos. Eu queria fazer só um registro aqui. Foi citado aqui o Ministério Público. Mato Grosso do Sul, em breve, vai ser o segundo maior produtor de etanol do Brasil, só perde para São Paulo. Uma empresa multinacional que opera lá em Mato Grosso do Sul fez um acordo com o Ministério Público. Produtores que financiavam em banco o plantio de cana, agora não podem vender porque tem um acordo com o Ministério Público que aquela área possivelmente tem tradicionalidade indígena, então não pode vender cana de uma área que possivelmente é a área que foi habitada na sua antiguidade por etnias indígenas. O que está acontecendo? O cara não tem condição de pagar o seu financiamento, os seus empréstimos.
E o pior, né? Quem vai buscar financiamento não consegue também buscar financiamento quando o Ministério Público avisa que a área dele pode ser tradicionalmente indígena. Então, nós precisamos resolver isso, para trazer tranquilidade para as etnias, que têm um papel preponderante, importante também, né? Nós tivemos etnias que lutaram na Guerra do Paraguai conosco, né? E nós temos a segunda população indígena do Brasil. Então, nós temos que ter respeito e saber tratar isso com dignidade, com cidadania. Mas olhar também os produtores, porque a região oeste do Brasil são terras tituladas, não são terras devolutas. O governo confunde muito terra titulada com terra devoluta. Lá, os proprietários estão há décadas, independentemente da legitimidade ou não de trabalharem, ou atuarem, ou viverem em áreas indígenas. E, por último, a questão da infraestrutura. A infraestrutura no Brasil vem desde o Barão de Mauá, lá nos anos de 1800. E esse é um grande debate. E, na verdade, é que a infraestrutura ela foi relegada ao longo dos últimos anos. Esse problema de infraestrutura não é de agora. Como disse bem aqui, questionarem com muita correção, isso são questões de 20, 25 anos, né? E nós não podemos mais conviver com esse... Eu me lembro uma vez, no início do governo, eu tinha chegado, sempre fui ligado nessa área de logística, eu dei uma entrevista falando que o maior desafio do Brasil era a logística, era a infraestrutura. E continua sendo, né? E o que nós estamos tentando fazer agora? Simplificar as regras, fortalecer as agências reguladoras, que não são agências de governo, são agências de Estado, e tem que cumprir, e como a logística é um desafio grande, as agências reguladoras têm um papel preponderante, um papel fundamental. Então, e nós só vamos conseguir isso com simplificação e acabar com ideologia em infraestrutura. Infraestrutura não tem ideologia. Infraestrutura ou ela acontece ou não. E o Brasil precisa criar as condições para atrair investidores privados. E eu acho que o modelo que se persegue, que é mais adequado até para a nossa história, né, é o modelo de parcerias público-privadas, que, muito possivelmente, é o tipo de modelagem que vai prevalecer em boa parte dos investimentos em infraestrutura no Brasil. Gostaria de agradecer o senador. A questão indígena realmente muito bem lembrada. Essa semana nós tivemos aqui em São Paulo 2 vezes a estátua do Vitor Brecheret, lá no Ibirapuera, pichada por manifestantes que defendiam a demarcação das terras indígenas. Inclusive, o cronista do Estadão, Marcelo Rubens Paiva, escreveu uma crônica bem interessante, que foi uma das mais lidas, isso anteontem, onde ele dizia: índios no Ibirapuera? O que eles estão fazendo no Ibirapuera? Eles vieram pela Pacaembu ou pelo Anhangabaú? E ele ia lembrando toda a presença indígena na nossa cultura, e muita gente ficou indignada, danificaram um patrimônio cultural, realmente é importante, mas a questão indígena é importante, e eu gostaria de saber a opinião dos nossos produtores de soja, como é que eles enxergam essa questão, começando pelo Rui Prado, da Afamato. Bom, eu gostei muito que o senador Delcídio puxou essa conversa aqui. É uma conversa que está aflorada na nossa sociedade, principalmente no estado de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. E, realmente, eu fico feliz quando um senador chama para si a responsabilidade, o Congresso tem que chamar para si a responsabilidade da demarcação de terras indígenas. Porque hoje o que acontece é gritante. A FUNAI, através de um processo administrativo, sem direito ao produtor contestar esse processo administrativo, ela aponta e indica ampliação de novas terras indígenas. Para a gente ter uma ideia, lá no estado de Mato Grosso, tem 35 áreas apontadas para ampliação de terras indígenas. Isso que nós temos informação. A própria Assembleia Legislativa do nosso estado fala que são 50 áreas apontadas para ampliação de reservas indígenas. E o interessante é que cada área apontada, lá no nosso estado, ela é mais ou menos em torno de 140 mil hectares. Então, se nós fizermos uma conta aí, é em torno de 3,5 milhões de hectares de terras apontadas para serem transformadas em terras indígenas. E aí o interessante é que, quando se amplia uma reserva indígena, subtrai uma área de produção.
Isso é lógico, isso é matemático. Num estado como o nosso estado, que tem o maior rebanho bovino, o estado que mais produz grãos, o estado que é o maior produtor de fibras e assim por diante. Então, esse litígio que daí passa a acontecer, essa contenda que passa a acontecer, o Brasil tem que resolver. A gente não pode deixar da maneira que está. O Congresso, senador, tem que chamar para si. Nós estamos agora na iminência da instalação da comissão especial para a PEC 215. Nós estamos aí com esse discurso, nós queremos que o presidente da Câmara instale realmente a comissão especial para tratar da PEC 215. A PEC 215, o que ela trata é justamente isso, passando a proposta que passa para o Congresso Nacional a prerrogativa de fazer novas ampliações de áreas indígenas, e aí a gente acredita que vai ter mais justiça nesse processo todo. O interessante também notar nesse caso que não existe briga com índio e não índio. Nós todos somos brasileiros e entendemos isso. Ao contrário, na minha região, que é a região do Glauber também, existem inclusive parcerias agrícolas com brasileiros índios e brasileiros não índios, e que ocorre de uma maneira muito salutar, bom para as duas partes, sem problema nenhum. O que existe é uma questão ideológica da instituição brasileira chamada FUNAI, onde aponta áreas indígenas que é muito discutível essa legitimidade de ser área indígena. Porque, se formos nos conceitos que a FUNAI nos diz, o Brasil inteiro é uma área indígena, inclusive São Paulo, aqui onde nós estamos, se eu não estou enganado, era a etnia Tupi, Guarani, estava aqui no estado de São Paulo. Então, como é que fica essa situação? Nós temos que resolver essa questão, sim. Mas eu queria aproveitar mais uma questão, e o senador Delcídio colocou muito bem, é a questão das fronteiras. E o nosso estado, Mato Grosso, também tem uma vasta região de fronteira, e aí, do ponto de vista de sanidade animal, senador, realmente, essa sanidade, nós estamos vulneráveis do ponto de vista de sanidade animal e vegetal também, uma vez que não temos controle efetiva nessas fronteiras. A gente consegue, como produtor, fazer algumas ações importantes, mas não é o que vai resolver. Por exemplo, todos os anos nós doamos vacinas de febre aftosa para a população da Bolívia, para o rebanho da Bolívia, para os fazendeiros de lá poderem aplicar no seu rebanho. Isso aí já virou rotina para nós, produtores rurais do Mato Grosso, fazer essa doação de vacinas, mas não é só isso que vai garantir essa segurança do nosso estado e do nosso país. E um estado, vou me referir ao Mato Grosso, um estado onde 72% do nosso estado, do PIB do nosso estado, vem da agropecuária, nós não podemos ficar em estado de vulnerabilidade por conta de não termos uma política, uma geopolítica, como o senador colocou aqui também, da maior importância. Então, esses temas são relevantes para nós, para o desenvolvimento do nosso país. Eu queria só, para encerrar essa parte, o estado de Mato Grosso ele vem crescendo aos níveis da China. Nós temos um crescimento fantástico e o Brasil não está conseguindo crescer na mesma proporção. Está, inclusive, com um problema de crescimento, haja visto o PIBinho que já foi colocado aqui. Mas nós temos desafios. Um dos desafios é essa questão da ampliação de terras indígenas. Isso, se continuar assim, de novo, é uma vulnerabilidade do ponto de vista comercial, do ponto de vista imobiliário, do ponto de vista da própria produção. Então, realmente, são temas relevantes para a gente estar discutindo. Essa questão da aftosa, toda vez que voltam a ser registrados casos, o Estadão manda o nosso correspondente lá, o José Maria Tomazella, lá para a fronteira seca, e ele flagra lá com o fotógrafo o boi indo de um lado para outro, né? Não tem fiscalização, o boi desconhece essa questão fronteiriça e vai à vontade. Inclusive o vírus da febre aftosa também desconhece, né? O senhor Glauber Silveira gostaria de comentar os dois casos, tanto a aftosa quanto a questão indígena? Bom, da questão indígena, eu acho que a gente tem acompanhado, quer dizer, eu tenho percorrido o Brasil, inclusive a própria ProSoja já fez fóruns lá no Rio Grande do Sul, que também essa questão, eu acho que o Brasil precisa enfrentar, sem sombra de dúvida, urgentemente essa questão indígena. Primeiro,
porque nós temos isso, como disse o Rui, como disse o senador, impacta diretamente na produção. Quando a gente pega Mato Grosso do Sul, por exemplo, aqui a região de Três Lagoas, 50% do PIB do Rio Grande do Mato Grosso do Sul é de Três Lagoas. Entendeu? Então, eu, particularmente, tanto eu quanto o Rui somos também do Mato Grosso do Sul, somos de lá, eu sou de Bonito, o Rui é de Campo Grande. Então, a gente entende, conhece muito bem o Estado e sabe o que acontece lá. Aí, essa questão indígena, o problema que me preocupa muito, porque quando você olha, a sociedade precisa olhar, quando você olha a questão do PIB brasileiro, 23% é do agronegócio. Né? Então, é importante. Quando você pega na balança comercial, a cadeia da soja, o complexo soja, já superou de minério. Né? Então, veja a importância que está ocupando também, cada vez mais, e vai ocupar. Assim como vai ocupar também a importância o milho. E quando você pega a região centro-oeste, o Mato Grosso do Sul e Goiás, quando nós falamos nos próximos 10 anos, nós vamos precisar de área para suprir a questão de demanda de etanol e de produção de alimentos a nível mundial, nós vamos precisar de 10 milhões de hectares. 2,2 a 2,4 milhões de hectares para a cana e o restante para soja. E da onde que vêm essas áreas? Principalmente da região centro-oeste. É claro, se fala muito no Mapitoba, essas coisas todas, mas a gente sabe que o Mato Grosso do Sul, Goiás, tem um potencial e tem um clima muito mais favorável e muito mais acessível que isso. Quer dizer, então, o Brasil, de uma certa forma, depende desses estados para o seu crescimento e para manter o PIB e também a balança comercial. Agora, ele tem que fazer opção. Né? Quando a gente fala, eu estava até conversando com o Rui hoje, falava assim, no Mato Grosso, a gente fala assim, quando você conversa com o IMEA, o Otávio daqui estava me falando, nós temos 9 milhões de hectares extremamente de pastagens aptas à agricultura no Mato Grosso. E outros tantos no Mato Grosso do Sul, outros tantos em Goiás. Quer dizer, então, temos áreas que precisamos desmatar, áreas que são extremamente valorizadas. Uma área no Mato Grosso, a área no Mato Grosso do Sul e a área em Goiás tem o mesmo preço de uma terra em Illinois, por exemplo, nos Estados Unidos. É o mesmo preço, hoje não tem diferença. Pela capacidade que na região centro-oeste, ao contrário de outras regiões do mundo, nós temos condições de fazer 2 safras. E é isso que é importante. Quando você fala na região centro-oeste, em particular Mato Grosso, 1 hectare vale por 2, quando se compara com qualquer outra área. Então, o Brasil pode, e os conflitos, a maior parte do conflito fora, Cláudio, está acontecendo no Rio Grande do Sul e outras regiões, está acontecendo nessas regiões, quer dizer, nessas regiões produtivas. Eu acho que o Brasil tem área suficiente, os índios têm 12% do território nacional. Eu acho que o Brasil precisa aprender com outros países que já fizeram, como o caso da Nova Zelândia, a Austrália, próprios Estados Unidos, que se preserva lá os cemitérios, se faz santuários, assim por diante. Eu acho que é importante. Eu venho de uma família que meu pai, por exemplo, é descendente de índio Bororo, no caso, minha mãe é gaúcha, mas meu pai, então eu tenho também sangue índio. E eu, em Mato Grosso do Sul e Dourados, onde eu vivi por 10 anos, produzindo milho, fazendo milho, eu convivia com os índios lá o tempo todo, eles trabalhavam para mim, a gente tinha uma coisa fantástica, a harmonia que existe naquele índio. O que eu vejo muito como convivência que eu tenho com o índio, minha vida inteira, desde criança, é que tem gente que está inflamando esse troço, tem gente que está estragando essa harmonia, essa maravilha que o Brasil vivia. Entendeu? Então, eu acho que é importante, sim, dar um basta. E a sociedade brasileira também tem que fazer uma reflexão profunda, porque, infelizmente, as pessoas não estão se dando conta desta questão, que é você está tirando terras produtivas e você está cerceando este crescimento e desenvolvimento futuro do Brasil. Nós vamos ficar renegados a que classe de país? Isso é importante pensar. Obrigado, Glauber. 2 perguntas para o Leonardo Bastos, diretor da Monsanto. Primeira, não se identificou aqui a pergunta. Sendo o Brasil vislumbrado como celeiro do mundo e os dados da FAO indicam, em pesquisa recente, que 1 em cada 5 pessoas passam fome no mundo, quais são as perspectivas da Monsanto em relação a estas afirmações, no sentido de contribuir para uma melhor distribuição mundial de alimentos, inserindo o Brasil nesse contexto? E o senhor Marcelo pergunta aqui, para a Monsanto, qual a estrutura da Monsanto na região centro-oeste? Há unidades de pesquisa em alguns dos estados? Deixa eu começar pela segunda pergunta, Clei, só para que acho que é mais simples e eu até explico depois a primeira parte. Né? Sim, a Monsanto enxerga, na verdade, o centro-oeste como se fosse o coração do agronegócio brasileiro. Né? A gente tem, hoje, pensando em soja,
milho e algodão, estamos falando de mais ou menos 20 milhões de hectares, que representam aproximadamente 50% nesses 3 estados da produção nacional de soja, milho e algodão. Portanto, sendo uma região tão importante para o agronegócio brasileiro, e nosso negócio, Monsanto, sendo uma empresa de produtividade, uma empresa que busca produtividade através de tecnologia, seja ela qual for, transgenia, práticas agronômicas, genética propriamente dita, a gente tem estações de pesquisa lá. A gente tem praticamente ou aproximadamente 300 pessoas que trabalham na região centro-oeste, funcionários diretos da Monsanto. Temos uma unidade de manufatura em Campo Verde, Mato Grosso. Temos uma estação de pesquisa em Sorriso, para melhoramento genético tanto de soja quanto de milho. Temos um escritório em Cuiabá, temos um escritório em Goiânia, temos uma estação de pesquisa em Morrinhos, em Goiás, temos uma unidade fabril em Santa Helena, em Goiás também temos uma estação de pesquisa em Santa Helena, em Goiás. Quer dizer, são N unidades diversificadas no Centro-Oeste e, de novo, que visam atender pesquisa naquela região para o produtor rural daquela região, de forma que ele possa, sim, aumentar a produtividade e, sim, aumentar a produção agrícola do Brasil. Pensando nisso, e falando da primeira pergunta, a gente enxerga que existe um desafio enorme pela frente. Um desafio enorme pela frente de alimentar uma população crescente no mundo, que dados dizem que vão chegar a 9 bilhões de habitantes no planeta em 2050. Quer dizer, para que a gente possa, na verdade, alimentar esses excedentes aí de 2 bilhões de habitantes no planeta, seriam necessárias terras do tamanho da América do Sul para que a gente pudesse alimentar essa população nova. E essa terra, essa quantidade de terra do tamanho de um continente, a América do Sul, não existe. Então, nossa contribuição para esse negócio, de novo, é ser uma empresa de produtividade para que a gente possa, na verdade, dar tecnologia e dar conhecimento para o produtor rural, para que ele possa produzir mais no seu próprio hectare de terra, para que ele não precise, na verdade, avançar sobre novos hectares e que aquele hectare que ele produza uma maior quantidade de grãos seja, assim, feito com sustentabilidade, conservando recursos naturais, reduzindo o consumo de água, reduzindo o consumo de químicos, e que isso, na verdade, seja sustentável, que isso, na verdade, seja por um longo período de tempo. Então, nossa contribuição para a sociedade e para a emissão da companhia, de uma certa forma, é sim aumentar a produtividade, mas com sustentabilidade, conservando recursos naturais e mesmo provendo uma vida melhor para os agricultores. Senador Delcídio, uma pergunta aqui da plateia, do Hélio, referente à abertura dos novos portos secos ou centros logísticos industriais aduaneiros. Será emitida uma nova MP? Ele pergunta. E a MP 612 expirou em 1 de 10 de 2013. Aliás, essa questão, o governo está mudando o funcionamento dos terminais portuários e tem governadores reclamando. Hoje, no Estadão, está o governador da Bahia e acho que o governador de Santa Catarina e Paraná também estavam contra esse modelo. O senhor poderia comentar essa questão? Bom, eu queria aproveitar a carona já da pergunta, eu queria só fazer mais alguns registros importantes. Primeiro, com relação à questão indígena. Nós estamos trabalhando muito, o governo da presidenta Dilma está trabalhando muito para buscar uma saída. Existem soluções sem mexer na Constituição. Soluções, inclusive, já adotadas no Rio Grande do Sul, através da criação de fundos, indenizando a terra nua. Porque o artigo 231 da Constituição diz claramente o seguinte: terra indígena só indeniza benfeitoria. Se é terra titulada, quem indeniza a terra nua? Esse é o grande questionamento que nós vamos buscar uma saída. Com o próprio presidente Lula foi adotada também uma solução para o Tocantins, alegando excepcionalidade, que resolveu no Tocantins problemas bastante parecidos, mas não tão graves quanto esses problemas de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Com relação à PEC, eu, pessoalmente, pela vivência que eu tenho, eu já espero muitas dificuldades, não serão pequenas. Há uma mobilização enorme, não só no Brasil, mas internacionalmente também. Bom, basta dizer que Raposa Serra do Sol nasceu de uma mobilização internacional, que depois foi refletida aqui no estado de Roraima. E, rapidamente, até porque essa questão da economia do Centro-Oeste, esse fato ele é relevante também,
o seguinte, não sei se algum governador falou aqui de gás natural, mas eu não podia deixar de falar rapidamente sobre gás natural. Nós temos o Bolívia Brasil cruzando o Mato Grosso do Sul, entrando em São Paulo e chegando até o Rio Grande do Sul, né? É como aqueles binóculos retráteis, né? Começa assim, o diâmetro vai caindo já até chegar em Porto Alegre. O gás natural ele não pode servir só como um combustível para forno ou para geração de energia. Está sendo agora construída uma fábrica de fertilizantes, junto com os chineses, que vai produzir amônia e ureia, lá em Três Lagoas, né? Outra coisa também queria deixar, os investimentos em Três Lagoas são importantes, são preponderantes, tem celulose, tem uma série de outros investimentos que já se aproximam, e o próprio governador anunciou hoje também investimentos na área de celulose, mas nós temos que ampliar, diversificar a nossa economia, montar um planejamento para desenvolver o Estado como um todo, e não localizadamente ou naquelas cidades que são próximas dos grandes centros consumidores somente. Nós temos que ter criatividade para produzir isso. Mas essa fábrica de amônia e ureia, nós que somos importadores de insumos, para a agricultura vai ser fundamental esse projeto. Quer dizer, nós vamos produzir, tirando o etano, o propano e o butano, que são os gases ricos que vêm no Bolívia Brasil, e hoje nós estamos queimando em caldeira ou em geração de energia, nós vamos pegar esses gases ricos e fazer a separação para produzir amônia e ureia. E nós vamos ter condição no futuro até de fazer GLP, deixar de transportar GLP por estrada ou por ferrovia, transformar os adutos, enfim. Então, são coisas que a gente não pode perder de vista, né? E outra coisa também, a nossa fauna e a nossa flora absolutamente extraordinária, o Pantanal, a tão famosa sustentabilidade, mas essa é uma sustentabilidade concreta, né? É a pecuária que convive bem com o meio ambiente e que nós, sul-mato-grossenses e mato-grossenses, temos absoluto conhecimento desse manejo e de uma produção econômica respeitando o meio ambiente, sem falar no turismo contemplativo, que é o turismo que rende recursos. Não o turismo de pesca, o predador. É o turismo contemplativo, é o cara que gasta dinheiro para ver animal, para ver flora, para ver a nossa riqueza. E eu também não ouvi aqui, talvez tenham dito, mineração e metalurgia. Nós temos complexos minerais importantes, o teor de ferro de Urucum é um dos melhores do mundo, mas nós temos dificuldade aonde? Primeiro, a malfadada ferrovia que não funciona e a gente não consegue escoar. E outra, a hidrovia. Mato Grosso do Sul é um estado mesopotâmico. Ele tem o Rio Paraguai de um lado e o Rio Paraná do outro, né? E hoje o que a gente faz? Mal e porcamente consegue escoar 3,5 a 4 milhões de toneladas para fazer a redução com gás natural argentino, porque nós não agregamos valor aqui, para depois vender no mínimo 1,5 vezes o preço que eu paguei pelo minério em bruto que eu tirei lá da jazida de Urucum. Então, acho que esses são potenciais importantes que a gente não pode deixar de considerar. E, por último, respondendo à questão dos portos. Há um questionamento, os portos, vocês todos acompanharam as dificuldades que nós enfrentamos. Nós votamos aquilo que era o possível, porque acho que todos vocês acompanharam sessões intermináveis que duraram, às vezes, até quase 24 horas sem uma decisão, sem uma solução. Existem problemas? Existem. Existem concessionários no local, né, em vários portos, como, por exemplo, o Porto de Santos aqui, né? Foi feito um estudo para se verificar em cada terminal portuário como é que nós administramos esses espaços, né? Muita gente está descontente porque tem concessão e queria, à luz dos contratos, queria estender essa concessão por mais tempo. Mas nós vamos cumprir aquilo que o Congresso aprovou. E aquilo que o Congresso aprovou não correspondia a, pelo menos, as intenções iniciais daquilo que se pretendia fazer quando o governo da presidenta Dilma encaminhou esse projeto dos portos para o Congresso Nacional. Mas aquela história, vão-se os anéis e ficam os dedos. Nós temos que administrar essas dificuldades, mas, sob o ponto de vista de mérito, eu acho que a medida foi correta. Como a renovação das concessões, no mérito, concessões de energia elétrica,
ela foi correta. Talvez tenha havido... O problema foi a operacionalização da renovação das concessões, que é o mesmo problema que está acontecendo nos portos e que traz essas dificuldades muito bem apontadas pelos governadores. E agora a questão dos portos secos, o governo está avaliando se vai via medida provisória ou carimba com um projeto de lei que, no meu ponto de vista, é muito mais forte. Meu ponto de vista é a propaganda na minha opinião, né, no meu ponto de vista, do Estadão, que, no meu ponto de vista, eu acho que é uma coisa mais razoável, encaminha para o projeto de lei e carimba como um projeto que tem que tramitar com urgência, urgentíssima, porque eu acho que, para o investidor, é muito mais seguro um projeto de lei do que uma medida provisória, que, no final das contas, vai redundar numa lei ordinária. Obrigado, senador. Pergunta aqui da plateia para o Rui Prado. Se a logística não vai ser solucionada tão cedo, qual a solução? Ele pergunta, por exemplo, para as carnes, energia, etanol de milho, pontos de interrogação. Seria uma boa conclusão nossa aqui se nós chegássemos numa solução simples e pontual. Mas eu gostaria de contribuir dizendo que o Brasil, de novo, o Brasil precisa acreditar nos investimentos em logística no Centro-Oeste. Porque a gente percebe claramente que é muito mais uma questão de vontade política de fazer acontecer os investimentos em logística do que uma dificuldade mesmo do próprio país. A outra vertente que resolve esse problema também, ajuda a resolver esse problema, é a verticalização da produção, ou seja, agregar valor à produção. E aí vem o milho sendo transformado em álcool e em DDG, um elemento proteico que vai servir para alimentação animal, principalmente os bovinos. Isso também agrega valor, diminui a questão do transporte de produto de baixo valor, que é o caso do milho. Hoje, para levar um saco de milho do Mato Grosso até no porto, você precisa de mais outros 2 sacos de milho para chegar a um lá. Isso economicamente é inviável, não é sustentável. Agora, no dia que tiver lá álcool, mesmo para ser consumido lá ou ser transportado, já é um valor agregado maior. A outra questão é das carnes. Na medida em que tiver, vou linkando aqui agora as soluções, o milho sendo transformado em proteico, esse proteico sendo transformado em carne, também a carne não impacta muito o valor do frete, porque é um produto que tem um valor agregado muito grande, em torno aí de 5% a 8%, que impacta no valor da carne para sair lá do estado de Mato Grosso e vir até aqui o estado de São Paulo ou até mesmo os portos. Então, a solução está em mais investimentos, não tem como fugir de mais investimentos, apesar de sempre ser uma luta essa história, e também na agregação de valor via a agroindustrialização. E aí sim tem uma oportunidade muito grande. Eu vi a discussão dos governadores aqui, na guerra fiscal, né? E eu digo que tem uma oportunidade muito grande no Centro-Oeste, especificamente no Mato Grosso, de a indústria ir até lá e aproveitar esse excedente de matéria-prima e fazer essa agregação de valor. Isso quer dizer uma dificuldade se transformando numa oportunidade de investimentos. Mas eu queria voltar um pouquinho, aproveitar de novo o senador Delcídio aqui, quando ele fala das questões indígenas. Senador, eu acho que o Brasil chegou no momento de impor a sua soberania nacional. Nós sabemos hoje que existe mais de 15% do território brasileiro que são terras indígenas. Nós sabemos que grande parte da riqueza mineral do nosso país está justamente nas áreas se sobrepõe nas áreas de terras indígenas. Se nós pegarmos um mapa aqui do Brasil e mostrarmos o potencial mineral e mostrarmos as reservas indígenas já existentes, um mapa praticamente se sobrepõe ao outro. Eu acredito que isso já é uma questão de soberania nacional. Nós estamos falando aqui das riquezas do nosso país, nós estamos falando aqui dos brasileiros como um todo, índios e não índios, e nós temos uma pesquisa da Datafolha, eu me refiro muito a essa pesquisa, que ela é importantíssima. Eu aconselho a todos os jornalistas aqui acessarem essa pesquisa de um instituto
importantes do nosso país, aonde começa a observar o comportamento dos índios do nosso país, como que se dá hoje a vida dos índios do nosso país. 60% dos índios brasileiros hoje têm telefone celular. 55% dos índios brasileiros hoje têm televisão colorida. Acho que preta e branca nem existe mais no Brasil, né? Se não me falha a memória, 30% dos índios têm liquidificador. 10%, 20% e assim vai, forno micro-ondas. O último, automóveis. Em torno de 2% a 3% já tem automóveis. Quando os índios são perguntados qual o maior problema que ele sente como pessoa brasileira aqui no Brasil, o maior problema é acesso à saúde. Falta médicos, uma grande discussão no nosso país. O maior problema é falta remédio, falta acesso à educação. 65% dos índios querem ter curso superior, e a maioria desses que querem ter curso superior querem ser professores, depois enfermeiros e depois médicos. A gente percebe claramente que a comunidade indígena, os indígenas, já estão integrados na sociedade brasileira. O mundo mudou, senador Delcídio, da política indigenista dos irmãos Vilas Boas, na década de 60, o mundo mudou, o Brasil mudou. Eu acredito que não é mais possível, infelizmente, não é mais possível nós permanecermos com ilhas aonde vão ficar, ilhas no meio do Brasil, onde os índios vão ficar da mesma forma que estavam quando o descobrimento do Brasil. Isso praticamente é impossível, infelizmente, o mundo cresceu. Eu queria fazer um relato aqui, um breve relato, de um município lá do Mato Grosso, Alto da Boa Vista, onde tem uma gleba chamada Suyamissu, que no Natal de 2012, entre Natal e Ano Novo de 2012, o ano passado, houve um processo de desintrusão dos brasileiros não índios lá dessa região. Estava lá a Força Nacional, estava o Exército, estava a Polícia Federal, estava o helicóptero, metralhadora, enfim. Foram expulsas desse lugar aproximadamente 7.000 pessoas. 7.000 pessoas entre Natal e Ano Novo. Eu recebi telefonema desse lugar que estavam soltando uma bomba na padaria. Nesse lugar tinha uma pequena cidade, um vilarejo. Hoje, a nossa equipe passou lá semana passada, senador. Hoje, as casas estão demolidas, os índios não estão lá, não sei até a razão, os não índios também não estão lá, terras que produziam soja, que produziam carne, estão ociosas, não cumprindo, portanto, função social da terra, e mais, os não índios estão acampados à margem das estradas nesse município de Alto da Boa Vista, passando fome. E a pesquisa que eu me referi agora mesmo, quando os índios são perguntados se terra quanto por cento deles acham que terra vai resolver o problema deles, apenas 1% dos índios falaram isso. 1% dos índios. Então, senador, meus colegas aqui, o próprio Estadão, nós temos que pesquisar mais. Eu conheço apenas uma pesquisa. Eu perguntei para um superintendente da FUNAI se ele teria mais pesquisas para nos subsidiar desses assuntos. Ele falou, palavras dele em Sinop semana passada, que a FUNAI não conhecia esses dados dos índios, não tinha essa informação, não tem essa informação. Portanto, o Brasil tem que ter essa informação, sim, e nós irmos na raiz do problema e resolvermos as questões nossas, dos brasileiros, porque eu não aguento mais essa história de interesses internacionais estar interferindo na nossa vida aqui no Brasil. Isso aconteceu muito nas questões ambientais, quando nós não tínhamos um problema ambiental, e sim um problema de legislação ambiental, eu estou me referindo às propriedades rurais. Acontecia muito dizendo que comunidades internacionais não comprariam nosso produto, essa coisa toda, quer dizer, uma interferência do ponto de vista econômico na nossa soberania nacional. O Brasil precisa exercer a sua soberania. O Brasil precisa acordar e resolver o problema dos brasileiros, não índios e índios, independentemente
do que pensam ONGs mal intencionadas e com outros interesses do nosso país. Desculpa o desabafo. Rui Prado, eu agradeço. Nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu ainda queria ouvir o senador Delcídio Amaral sobre uma questão que deu muita polêmica aqui hoje cedo, que é a questão da guerra fiscal que está no STF e, inclusive, o governador o André Putinelli mandou 2 vezes o secretário da Fazenda de São Paulo calar a boca, o André Calab. Estamos até ouvindo o secretário da Fazenda sobre a questão, para ouvir o outro lado aqui. Mas tem uma proposta que é para acabar com a unanimidade obrigatória no CONFAS. Isso resolve? Como é que vai se resolver essa questão dos incentivos fiscais? Rapidamente, porque o nosso tempo está esgotado, já passou da hora. Eu só queria registrar que a questão indígena, e eu sou um estudioso disso, ela é uma questão econômica e social. E ela é uma questão atemporal. Não é porque nós estamos hoje no século XXI. Rondon foi um dos maiores exemplos de indigenista, nosso conterrâneo, e Rondon era um general positivista e foi um exemplo de convivência harmônica com várias etnias indígenas. Então, mas é um assunto complexo, como também o meio ambiente foi complexo. Todo mundo aqui lembra do Código Florestal, a luta que foi também para a gente aprovar o Código Florestal, e vão-se os anéis, ficam os dedos, e a gente conseguiu, se não for o melhor, for possível. Importante também para o agronegócio. E só queria pegar uma carona rapidinho, que eu não posso deixar, porque nós não podemos, no Centro-Oeste, só discutir produto primário. E eu estou vendo muito essa insistência, nós temos que pensar em agregação de valor, numa modelagem à frente. Eu vou citar um pequeno exemplo aqui, muito rápido. A gente fala de celulose, então, floresta plantada, pinos, não sei o quê, isso deve ter sido falado aqui. Já existem experiências de empresas que estão produzindo etanol. Eu vi aqui a expulsão do etanol do milho, do DDG, que é uma ração animal extremamente relevante, importante, que muita gente rejeitava ou nem sequer processava, não usava. Mas a celulose do etanol, que já é a 2ª geração, e que nós temos absolutas condições de fazer, e temos tecnologia também. Já hoje, uma tecnologia bastante avançada. Então, eu acho que é também importante, porque é uma nova visão do Centro-Oeste também, é agregando valor a essa riqueza primária que nós temos. E, com relação a esse debate do ICMS, eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, discuti isso durante 2 anos e meio, com secretários de Fazenda, com governadores de todos os estados. E a proposta era uma proposta que levava em consideração uma redução gradual de alíquota até 4%. Isso chegando em 4% de alíquota interestadual em 2028. Nós estamos em 2013, 2028. Criar-se-ia um fundo de compensação, porque, como as alíquotas iriam caindo numa média de 1% ao ano, o governo federal ia aportando recursos para que os estados que deram incentivo não perdessem um centavo. E criar-se-ia também um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo de desenvolvimento regional seria o grande agente indutor de desenvolvimento nos vários estados e nas várias regiões brasileiras. Esse era o conceito. Junto com isso, nós colocamos a convalidação dos incentivos, que esse é um assunto grave para a região Centro-Oeste. Os governadores, como existia unanimidade no CONFAS, os governadores, alguns estados usavam unanimidade para vetar investimentos em outros estados. O que aconteceu? Os governadores começaram a aprovar incentivos nas assembleias e atraíram uma série de indústrias para os vários estados brasileiros. Alguns estados brasileiros entraram com uma ação. Primeiro foi uma multa, depois isso foi para a Justiça e caiu no STF. O STF julgou esses incentivos que não passaram pelo CONFAS, julgou esses incentivos inconstitucionais. E agora o STF está dizendo o quê? Nós vamos soltar uma súmula vinculante. Isso é um estrago, porque isso arrebenta os estados todos. Porque como o empresário vai repor aquilo que ele foi incentivado?
E os empregos? E os investimentos que foram feitos? O STF está no papel dele, defender a Constituição. Esse é o papel dele. Então, essa proposta, ela levava em consideração a convalidação dos incentivos, a renegociação das dívidas. Hoje, já nós devemos estar aprovando na Câmara o projeto 238, que muda o indexador das dívidas. Eu sei que os governadores não estão satisfeitos com isso, mas já é um avanço, porque é IPCA mais 4 agora, nós estamos pagando muito mais do que isso, e com a taxa descolada totalmente, se a gente comparar com as taxas de mercado. E tinha também uma discussão do e-commerce, que é até um projeto que eu apresentei, porque o comércio eletrônico era arrecadado, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. E o restante do Brasil, onde estava o comprador, ele não recolhia nada. Então, nós estamos buscando uma saída com o Calab e também com o governador. E também, nesse projeto, a queda, o fim da unanimidade do CONFAS. Essa matéria é uma matéria muito polêmica, extremamente. Eu já conversei com todos os governadores, com o secretário de Fazenda. Não é uma matéria simples. Existem juristas que acham que isso precisa ser mudado. Ontem nós tivemos um debate com o doutor Hamilton, ele esteve lá conosco e ele defende que seja a maioria de 3/5 e não a unanimidade. Mas a proposta que está sendo, que vai voltar agora à discussão, porque nós criamos ontem um grupo, coincidentemente, de 4 senadores, senador Luiz Henrique, senador Dornelles, senador Armando Monteiro e eu, para que a gente apresente uma proposta para convalidar os incentivos, porque isso é gravíssimo, né? Pelo menos o indexador da dívida já está equacionado. Nós vamos abordar a questão do e-commerce e retomar o projeto do Fundo de Compensação, do Fundo de Desenvolvimento Regional e tentar negociar a questão das alíquotas em 4%. Agora, se nós fizermos tudo isso, o CONFAS ter unanimidade não é nenhum problema, porque esses mecanismos, especificamente o Fundo de Desenvolvimento Regional, ele garante investimentos dos estados, com recursos financiados e com recursos do Orçamento Geral da União. Portanto, a minha opinião é o seguinte: a guerra fiscal precisa acabar. O Brasil não pode viver do jeito que vem, empurrando com a barriga o problema da guerra fiscal. Nós vamos ter vítimas logo, logo da guerra fiscal, se nós não fizermos alguma coisa. Então, esse pacote de ações, ele pode tranquilamente manter a unanimidade do CONFAS. Não é necessário, com esses instrumentos, nós unificamos as alíquotas, a economia brasileira vai ganhar com isso, os estados não terão prejuízos, o Fundo de Desenvolvimento Regional vai garantir esses investimentos, e nós convalidamos os incentivos, e, efetivamente, podemos manter a unanimidade do CONFAS. Eu quero só dizer o seguinte: muitos governadores defendem, única e exclusivamente, a convalidação dos incentivos e ponto. Ora, bolas, convalidar o incentivo e continuar com a guerra fiscal, isso aí é absolutamente prejudicial para o nosso país e para os estados da federação. Portanto, a minha opinião é que nós vamos agora nos esforçar por muito pouco. Nós não fechamos isso há 1 mês e meio atrás, porque exatamente a unanimidade, que tanta gente reclama de São Paulo, a unanimidade foi derrubada por Manaus, e não por uma questão técnica, por uma questão política, por uma questão ligada às eleições de 2014. Então, nós vamos retomar esse assunto, porque esse assunto, para mim, é a principal pauta econômica, ao lado da logística, do governo da presidenta Dilma. Obrigado, senador Delcídio Amaral. Obrigado, Leonardo Bastos, da Monsanto, Glauber Silveira, da ProSoja, e o Rui Prado, da Famato. Obrigado ao internauta que acompanhou esse debate e obrigado a todos os presentes. E até a próxima. O Claudinei vai fazer o encerramento oficial. É isso aí. Agradecendo a todos também, nós gostaríamos de lembrar que no dia 11/10, o Estadão publicará um caderno especial com a cobertura completa deste evento. Lembramos que a nossa próxima edição acontecerá no dia 31 de outubro e trará como tema a região Sul. Tenham todos uma excelente tarde.